Olá a todos, meu nome é Leandro, sou da Escola P. Anecondes Alves Ferreira e hoje nós vamos à aula 1 com o tema densidade. Essa aula 1 é relacionada aos alunos de ensino médio para a disciplina de Química e Física e Práticas Experimentais. Então, o que nós vamos aprender aí? Quais habilidades que nós vamos aprender para essa aula 1? Caracterizar uma substância através de uma propriedade física, a densidade, compreender as relações de proporção de massa e volume, relacionar a densidade com o empuxo, desenvolver a observação, a capacidade de previsão e habilidades motoras através dos experimentos, densidade de diferentes substâncias, unidades de medidas e conversões, cálculos matemáticos relacionados à proporção, relação do empuxo e densidade. Aula 1. A densidade das soluções é uma propriedade física dessas misturas que relaciona a somatória das massas do soluto e solvente com o volume da solução. Então, eu tenho aqui um refrigerante, né? Está aqui meu refrigerante. E nesse refrigerante, nós temos o xarope e nós temos a água gaseificada. Então, se a densidade depende da massa do soluto e da massa do solvente, então ela vai depender aí da massa do xarope e também da massa da água gaseificada. O xarope representaria a massa do soluto e a água gaseificada seria a nossa massa do solvente. No caso da densidade das soluções, as variáveis determinadas de forma prática são volume, com a utilização de um recipiente graduado, tem o desenho lá de uma pipeta, tá? Ou melhor, perdão, de uma proveta, né? Proveta toda em ml. E também precisamos da massa. E aí quem vai nos dar essa massa é determinado por uma balança. Assim como a densidade de qualquer matéria, a densidade das soluções é determinada quando estabelecemos a relação entre a massa e o volume da solução, como mostra a expressão abaixo. Então nós temos ali o D, que seria a densidade, é igual a massa, que é o M, dividido pelo volume, que é o V. Lembrando que esse M é a massa da solução e o V é o volume da solução. Vale ressaltar que no preparo de uma solução são utilizados obrigatoriamente soluto e solvente, os quais apresentam massas individuais. Logo, a massa da solução, que é chamada de M, é a resultante da soma entre a massa do soluto, M1, lembrando aí do nosso refrigerante, a massa do soluto seria o xarope, e a massa do solvente, que é o M2, que é a água gaseificada. Então, a massa da solução, que é M, é igual a M1, que é a massa do soluto, mais M2, que é a massa do solvente. Dessa forma, podemos escrever a fórmula da densidade das soluções, substituindo a massa da solução pela soma das massas do soluto e do solvente. Então, nós vamos ter aí que o D, né, o D, que está aqui, ó, é igual a M1, que é a massa do soluto, mais M2, que é a massa do solvente. Tudo isso dividido pelo volume da solução. Veja alguns exemplos de cálculos que envolvem a densidade das soluções. Então, exemplo muito atento aos detalhes, aos números matemáticos que envolvem aí, né? Prestar muita atenção, ler com muita atenção, porque essa é a parte principal, é interpretar os dados de uma questão. Então, vamos ver. Uma quantidade igual a 40 gramas de KNO3. KNO3 é nitrato de potássio, tá? É um sal. E foi dissolvida aí 190 ml de água. Então, lembrando, se o KNO3 é um sal, então esse 40 gramas é a massa do nosso soluto. E os 190 ml é o volume do solvente ali de água, resultando em 200 ml de solução. Esse é o volume total da solução, 200 ml. Calcule a densidade em gramas por litro. Reparem que todos os volumes aí apresentados estão em ml. E aí, no final, está pedindo para ser em litro. Então, há uma pequena transformaçãozinha matemática envolvida dessa solução. Considere aí a densidade da água igual a 1 grama por ml. Então, vamos ver. Perdão, que voltou a tela. Pronto. Massa do soluto, M1 é 40 gramas. Massa do solvente, que é o V2, é igual a 190 ml. Densidade do solvente, que é o V2, é igual a 1 grama por ml. Volume da solução é igual a 200 ml. Então, vamos ao primeiro passo.
determinação da massa do solvente. Então, para tal, devemos utilizar a fórmula da densidade exclusiva para o solvente. Então, porque ele deu a densidade do solvente e ele deu também o volume desse solvente. Nós vamos determinar agora a massa dele. Então, a densidade é 1, a massa do solvente, que é M2, nós não temos, e o volume é 190 ml. Então, nós vamos ter aí uma multiplicaçãozinha em cruz, tá bom? Nós vamos ter que a massa do solvente é 1 vezes 190, portanto, a massa do solvente é igual a 190 gramas. Segundo passo, transformação de ml para litros. Então, nós temos lá que o volume da solução foi dado como 200 ml, só que aí, lá na questão, ele pede para que seja em litros. Então, nós vamos pegar esses 200 ml e nós vamos transformar para litros. É só dividir por 1000. Continha simples, tá? 200 dividido por 1000, nós vamos ter 0,2 litros. E o terceiro passo é o cálculo da densidade da solução. Lembrando que a densidade é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a massa do soluto nós temos que é 40, foi dado lá no enunciado, é o nosso KNO3, que é um sal, mais a massa do solvente que nós determinamos já, que é 190, dividido pelo volume da solução, que é 0,2. Então, nós vamos ter 230 dividido por 0,2, a nossa densidade é 1.150 gramas por litro. Então, esse foi a nossa aula de densidade, tá? Cálculos matemáticos, interpretação. Mais para frente, passarei um link com alguns exercícios relacionados aí ao tema, tá? E agradeço muito. E se tiver dúvidas, é só entrar em contato lá, Leandro, do PA Necondes, e a gente tira as dúvidas necessárias. Tá bom? Muito obrigado, e vale hoje lembrar que nós temos aí um amigo que partiu, e aí a nossa aula de hoje, ela foi em homenagem ao professor José Carlos, né? Ele é professor de inglês, professor de português também, e ele nos deixou. Então, eterno Zé estará sempre a nossa lembrança, os familiares e os amigos, meus sentimentos, e que Deus o receba com muita paz. Muito obrigado e até logo a todos.